A graça, irmãos. Então, quero saudar e me alegrar com os aniversariantes da semana. No dia 7, a Dona Ivonete que está ali, minha mãe. No dia 9, Clara que está ali. No dia 10, a irmã Dalgisa, continue orando pela irmã Dalgisa. E no dia 12, Levi. A minha oração é sempre que o Senhor esteja renovando o seu amor sobre todos vocês. Que o Senhor esteja colocando suas palavras nos seus lábios, abençoando sua vida com muita paz. Enfim, a gente está em João capítulo 18, nos versos 33 a 38. João 18, 33 a 38. Eu venho falando sobre a justificação pela fé, como é o nosso tema do ano, né? No dia 22 falei sobre entendendo o comportamento gerado no Calvário, quem escolhi ser, como escolhi viver. Falei sobre a constante luta da mente contra os desejos pessoais. A mente submetida ao Espírito resulta em vida e paz. Na semana passada, aliás, no dia 29, né? A semana passada pela manhã, eu falei sobre entendendo filiação, liberdade e poder, entendendo a quem pertenço. Quando se sabe o que quer, sabe-se o que possui. Hoje pela manhã, eu estou trazendo a mensagem entendendo filiação, liberdade e poder. Na realidade, não. Seguindo o exemplo de quem sabe o que quer. Nesse sentido, eu falei sobre assertividade, estou falando sobre Jesus Cristo, né? Assertividade. Quando a gente fala de assertividade, a gente está falando de alguém que sabe o que quer, fala de forma consciente, sabe o que está falando, bem decidido, independente dos resultados. Vimos que Jesus sabia claramente qual era a sua missão, né? Nesse sentido, eu quero continuar. João capítulo 18, os versos 33 a 38. O texto bíblico diz assim: Pilatos então voltou para o pretório, chamou Jesus e lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Perguntou-lhe Jesus: Essa pergunta é tua ou outros te falam a meu respeito? Respondeu Pilatos: Acaso sou judeu? Foram o seu povo e os chefes dos sacerdotes que o entregaram a mim. O que foi que você fez? Questionou Pilatos para Jesus. Jesus responde: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. Então você é rei? Disse Pilatos. Jesus novamente respondeu: Tu dizes que sou. De fato, por esta razão nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Todos os que são da verdade me ouvem. Que é a verdade? Perguntou Pilatos. Ele diz isso e sai novamente para onde estavam os judeus e disse: Não acho nele motivo algum de acusação. Irmãos, na realidade, eu destaco no dia de hoje, né, a certeza de Jesus na sua vivência como homem, né? Falei pela manhã, vou tornar a falar. Todas as vezes que eu falo de Jesus Cristo, nesse sentido, as pessoas dizem: mas era Jesus Cristo. A gente está falando de alguém, né, que sentiu sede, fome, calor, frio, conviveu conosco, ou seja, com a humanidade no tempo que esteve aqui. Ele conviveu como homem. Mas era Deus? Sim, mas ele conviveu como homem com todas as consequências de ser ser humano. O que eu
vejo nessa continuidade, além da assertividade, e que Jesus sabia claramente qual era a sua missão, eu vejo que ele tinha a certeza de um reino eterno e não terreno, né? E aqui me traz uma lição muito importante nos dias de hoje para o Brasil. Jesus era alguém assertivo, sabia quem pertencia, entendia a quem pertencia e o que queria para si. Quando Jesus simplesmente responde, né, ao questionamento de Pilatos sobre se ele era o rei dos judeus, ele diz: meu reino não é deste mundo. Se fossem os meus servos, lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Meu reino não é daqui, diz Jesus, né? O que ele está querendo dizer é que o reino dele, o reino dos céus, não é um reino político, não é um reino de homens, nesse sentido, né? O reino é o reino de Deus, é o reino do céu, tá? Ele quer dizer claramente aqui, se ele fosse um líder político partidário, né, as pessoas tomariam partido por ele, né? As pessoas entrariam numa guerra armada a favor dele e o soltariam dali, mas não é o caso, né? Quando a gente caminha pela palavra, e eu quero ser rápido por causa da ceia, a gente vai perceber, por exemplo, em João capítulo 17, nos versos 13 e 14, na oração que a gente chama de oração sacerdotal, em João 17, 13 e 14, a fala de Jesus Cristo é assim: agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Deles a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. O que Jesus Cristo quer dizer exatamente é que nós não pertencemos a esse mundo. Ah, mas Hamilton, o apóstolo Paulo não diz que nós temos que exercer a nossa cidadania? Sim, mas eu estou falando do reino de Deus, tá? O que Jesus expõe aqui, claramente, é que ele não é um rei político, e quando eu falo de político aqui, eu estou falando de política partidária, tá? Porque se a gente olhar para os efeitos da obra de Jesus Cristo, a gente percebe que Jesus fez política, no sentido lato da palavra. Quando ele vê as pessoas abandonadas com fome, ele diz: elas parecem como ovelhas sem pastor. Ele se move no seu interior por causa disso. Quando ele simplesmente encontra uma viúva na porta da cidade de Naim, restaura a vida do filho daquela viúva, ele está fazendo obra social e ele está fazendo política nesse sentido. Quando a gente olha por olhos científicos, a gente percebe que o ministério de Jesus foi um ministério social, político sim, tá? Mas, Hamilton, era o objetivo? Não, não era o objetivo, eu estou falando de resultado. É por isso que ele diz para Pilatos que o reino dele não é desse mundo, e eu vou complementar já já sobre isso. A fala dele na oração sacerdotal deixa claro que ele simplesmente não é um rei do mundo, nesse sentido, porque ele não é do mundo, seus discípulos não são do mundo, o mundo não os aceita exatamente pelo estilo de vida. Em João capítulo 17, continuando na oração sacerdotal, nos versos 20 a 23, ele diz: minha oração, não apenas por eles, rogo também por aqueles que creram em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Veja, o objetivo de Jesus Cristo na fala dele aqui é trazer o objetivo para a igreja, tá? Nesse sentido, era o mesmo objetivo de Deus em relação ao povo de Israel. No verso 21 ele diz assim: para que todos sejam um, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles, tu em mim,
que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e o amaste, e os amaste como igualmente me amaste. Então, o instrumento do reino de Deus aqui é demonstrado pelo amor. O objetivo é: estou em ti, tu estás em mim. Tu me amas, eu te amo. Estarei com eles, estarei neles, os amarei. Eles serão amados e amarão da mesma forma, né? O amor deles uns pelos outros, né, simplesmente vai mostrar às outras nações que os instrumentos do reino é o amor, né? Todos aprenderão com eles. Esse era o objetivo de Jesus Cristo, como era o objetivo de Deus para o povo de Israel, tá? É por isso que Jesus Cristo disse que o reino dele não é desse mundo. Em Mateus capítulo 20, nos versos 25 a 28, Jesus deixa claro como é que funcionam os reinos desse mundo, né? E se você olhar para a nossa prática política partidária, funciona da mesma forma. Veja, 20 de Mateus 25 a 28, Jesus os chamou e disse, esse era um momento que os discípulos estavam disputando pelo poder, tá? Ele diz, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo, como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Nesse sentido aqui, ele vai contra a cultura do século, contra a cultura mundana, contra a cultura do mundo, inclusive o mundo atual. E eu posso contextualizar contra a cultura da política partidária brasileira, né? Que nesse sentido as pessoas pensam em servir pouco, eu não diria nada, porque existem exceções, mas geralmente os líderes servem pouco, querem mais para si, tá? Querem dominar, tá? A questão é domínio, tá? Mas Jesus Cristo diz, a partir de mim, que sou o Senhor, quem quiser ser líder, tem que ser servo. E é meio complicado isso, né? É meio complicado. Quando você passa lá para João capítulo 13, e aí a gente vai ver um texto meio longo, capítulo 13 de João, versos 2 a 17, né? E aqui a cena, o cenário, é o cenário da Páscoa, da ceia, a última Páscoa de Jesus Cristo e a inauguração da ceia. Esse é o cenário, tá? O jantar estava servido. Judas já tinha em seu coração a semente da traição, tá? E nesse sentido, o que Jesus Cristo faz? João 13, a partir do verso 4, os versos 4 e 5, na realidade, o texto bíblico diz que Jesus levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, derrama água numa bacia e começa a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. A fala de Jesus em Mateus 20 é a prática de Jesus em João 13. Percebam, ele simplesmente faz o papel do escravo, que lava os pés, tá? E aí a gente tem um diálogo entre ele e Pedro. Pedro diz, não, tu não vais lavar os meus pés. Ele diz, se você não lavar os pés, se não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. E aí Pedro diz, não, Senhor, então me lava todo, lava a mão, cabeça, né? Esse diálogo, ele acontece, né? E no verso 10, ele diz claramente que quem já está banhado precisa apenas lavar os pés, né? Todo o corpo está limpo, né?
vocês estão limpos, mas nem todos. O que Jesus Cristo faz é referir que já tem um ali que está com a semente da traição. O restante está limpo, tá? Então, nesse sentido, eu quero levar você para os versos 12 a 15, João 13, 12 a 15. Quando ele termina de lavar os pés de seus discípulos, ele torna a vestir-se, volta ao seu lugar e pergunta: vocês entendem o que eu fiz com vocês? E aí, vocês me chamam mestre e senhor, né? E com razão, pois eu sou, diz ele. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque quando eu olho para o Brasil hoje e vejo a chamada Igreja de Deus dividida por causa de política partidária, né? Eu vejo famílias divididas, né? Eu vejo problemas pessoais por causa de política partidária, e aí eu percebo que a gente está muito longe de quem Jesus gostaria que nós fôssemos, né? Porque ele diz: olha, eu sou o Senhor, eu sou o Rei, né? E aqui é como se ele estivesse dizendo aos seus discípulos: vocês não entendem que o meu reino não é daqui? Né? Os líderes fazem diferente, os líderes do mundo, mas eu não, eu vou lavar os pés de vocês. E eu estou dando exemplo, porque eu sou o mestre, eu sou o Senhor, eu sou o Rei, mas eu estou fazendo para dar exemplo para vocês, porque vocês precisam fazer uns com os outros da mesma forma. E é problema, né? No verso 17, ele diz: agora que vocês sabem essas coisas, felizes serão se praticarem, tá? Ele deixa claro isso. Nesse sentido, é muito claro a certeza de um reino eterno e não terreno para Jesus Cristo. Ele não está interessado no governo de Pilatos. Ele não está interessado no governo do sumo sacerdote. Ele não está interessado no governo do sacerdote. Ele não está interessado no governo dos reinos desse mundo, porque o reino dele é dos céus. E aqueles que dizem que são dele deveriam se comportar da mesma forma. Essa assertividade de Jesus Cristo é algo, como é que eu diria, majestoso, né? E seria interessante que nós entendêssemos isso, porque ele entendia claramente a sua missão, né? Então, nesse sentido, Jesus também expõe o real motivo de estar ali, tá? Então, ele tinha essa certeza, tá? Jesus claramente expõe o real motivo de estar ali. O real é trocadilho mesmo, porque quando se sabe o que quer, sabe-se o que possui, né? A gente vem dizendo isso desde a semana passada. Jesus sabia claramente qual era a sua missão, né? Então, quando Pilatos questiona, né, e de novo, então você realmente é rei? Porque na realidade a preocupação de Pilatos ali era política, era saber se ele estava interessado em tomar o reino de Roma, o trono nesse sentido, aliás, o reino de Roma, né? Pilatos não estava muito interessado na discussão dos judeus, né? Os judeus usaram ele, isso foi a gente na história relatada na palavra, tem uma história de corrupção, tá? Nesse sentido, eles montam uma arapuca para Jesus Cristo, para jogar ele nas mãos dos romanos, porque os romanos eram os únicos que tinham autoridades para fazer isso, tá? Então, o que Pilatos se preocupa? Pilatos se preocupa em saber se Jesus Cristo realmente é um daqueles que quer tomar o trono de Roma, a administração dele, tá? Nesse sentido, como governador, tá? E aí, Jesus Cristo, quando Pilatos pergunta: então você é rei? Jesus fala claramente para ele, né? Tu dizes que sou. De fato, por essa razão nasci, e para isto eu vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Pilatos não entendeu muito aquilo ali, gente.
Tanto que depois ele questiona o que é verdade. Mas ele não entende o que Jesus Cristo está dizendo. E eu trago uma sequência de textos aqui, né, todas elas no Evangelho de João, para ficar bem mais rápido, tá? Para que nós entendamos o que Jesus Cristo quis dizer com por essa razão nasci, para isso vim ao mundo, para testemunhar da verdade. Abra sua Bíblia em João capítulo 1, nos versos 10 a 18. João 1, 10 a 18. Quando João está relatando quem era Jesus Cristo, né, ele diz assim: aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. O 14, olha: aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. É disso que Jesus Cristo está falando quando responde para Pilatos dessa forma. Ele vai falar de João Batista, né? Nesse sentido ele diz, João dá testemunho dele, começa a relatar, e aí vá para o verso 17. No verso 17, João diz assim: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito que está junto do Pai o tornou conhecido. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. É exatamente isso que Jesus quer dizer quando diz a Pilatos: vim para testemunhar da verdade. João 8, 31 e 32, tem um dos textos muito conhecidos da Bíblia, conhecido ultimamente, né? Infelizmente, posto em prática de forma errada. João 8, 31 e 32, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É disso que Jesus está falando para Pilatos, tá? Jesus deixa claro para Pilatos, apesar dele não entender bem, ele não está muito afim de tentar tomar o lugar do governador, ele não está muito afim de tomar o lugar de ninguém, porque o reino dele não é daqui, certo? Ele não tinha cunho político partidário, tá? Em João, capítulo 14, nos versos 5 e 6, versos 5 e 6 de João 14, né, quando Tomé questiona ao Senhor: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus responde a Tomé: eu sou o caminho, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. É isso que ele quer dizer a Pilatos. Em João capítulo 14, também nos versos 15 a 18, João 14, 15 a 18, Jesus diz assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Veja que Jesus está vivo aqui falando com seus discípulos. Ele vive com vocês e estará em vocês. Ele usa o futuro: não os deixarei órfãos, porque voltarei para vocês, certo? Nesse sentido, o Espírito da verdade é o próprio Jesus Cristo. Ele hoje está em nós. É exatamente isso que ele está querendo dizer a Pilatos. Em João 15, nos versos 26 e 27, João 15, 26 e 27, quando Jesus novamente fala sobre o conselheiro, ele diz assim: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai,
O Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito. Vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Em João, capítulo 16, os versos 13 a 15, João 16, 13 a 15, Jesus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Irmãos, eu os convido a andar passo a passo com o Espírito da verdade. A gente começa a descobrir algumas coisas, né? Claramente. Que verdade é essa, Emilson? Que verdade é essa? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a verdade que Jesus Cristo estava testemunhando ali. Ele diz: olha, eu estou aqui para isso. Eu estou aqui para isso. Eu sinto muito, né? Te falaram de mim, eles estão dizendo que eu estou dizendo que sou rei. Você vai acreditar neles, mas você está dizendo que eu sou rei, né? Mas o meu reino não é daqui. Ele passa um recado para Pilatos: não se preocupe, Pilatos, meu reino não é daqui. E se fosse, eu já tinha um exército de anjos para me libertar disso aqui. Não existe isso. Eu estou aqui exatamente para viver esse momento, né? Já estava escrito, eu estou aqui exatamente para testemunhar da verdade, para viver o momento que eu tenho que viver. Eu falei sobre isso pela manhã. E aí eu quero concluir, irmãos, exatamente da forma que eu concluí pela manhã. Eu volto a Romanos capítulo 8, no verso 29, Romanos 8, 29, quando o apóstolo Paulo diz que aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu diria que nós deveríamos ser o povo da verdade. E amor se regozija com a verdade. Está lá em 1 Coríntios capítulo 13. Amor se regozija com a verdade. Tá? Nesse sentido, é exatamente o que Jesus Cristo diz quando tenta explicar para Pilatos, né? Eu quero trazer isso. Jesus falo no passado, porque eu estou falando do Jesus histórico, o homem, né? O que veio em carne, assertivo, né? Essa assertividade é exatamente o exercício de saber o que está falando, fala claramente, com segurança, livremente, sem titubear, sem ter medo, né? Sem achar problema, simplesmente fala. Sabia claramente qual era a sua missão, tá? E essa questão de saber qual é a missão traz uma certeza do reino eterno. Da mesma forma que Jesus fala para Pilatos, nós deveríamos falar uns para os outros: nosso reino não é desse mundo. Nosso reino não é desse mundo. Não é terreno. Meu reino não é terreno. Eu não sou carne. Você nega, Emilson, a sua vivência? Não nego a minha vivência, né? Eu vim ao mundo, estou no mundo, mas não sou do mundo. Estudo exatamente para tentar entender todo esse processo. Me aprofundo para não ser enganado. Eu me aprofundo na palavra de Deus para não ser enganado. E entendo claramente que eu não sou carne. Romanos capítulo 8. Eu vivo no Espírito, porque sou Espírito. Tá? Minha carne é terra, é pó, ela ao pó voltará. A ciência diz, né, que meu corpo é pó,
né? Literalmente, depois de morto, eu vou voltar a ser pó. O meu espírito está nas mãos do Senhor. Meu reino não é desse mundo, né? E é por isso que Jesus expõe seu real motivo de estar ali. Devemos viver por causa da verdade. Amor é a palavra, tá? E eu fico meio triste quando eu vejo amizades serem destruídas, famílias divididas, né? Grupos acabados por causa de discussões que não têm nada a ver com Jesus. São religiosas, político-partidárias, não tem nada a ver com Jesus, né? É o contrário, ele é nosso advogado, ele não precisa que ninguém seja seu advogado, certo? Então, nesse sentido, ele se expõe. Eu quero terminar realmente citando Colossenses capítulo 1, nos versos 25 a 27, quando eu da mesma forma fiz pela manhã. Só que eu não li o texto, né? Deixei um convite para você, mas eu quero ler agora. Dela, Colossenses 1, 25 a 27, dela, ou seja, da igreja, o apóstolo Paulo diz que se tornou servo, ministro de acordo com a responsabilidade por Deus a ele atribuída de apresentar à igreja a palavra plena de Deus. E aí ele começa a descrever que palavra plena é essa. Ele fala sobre o mistério que estava oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. E aí ele fala no verso 27, Colossenses 1, 27. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que mistério é esse? Cristo em vocês, a esperança da glória. Viver o amor na verdade. É prova de que realmente o temos em nós. Ou entronizamos em nossa vida e fazemos do nosso corpo a sua casa. Esse é um momento para pensar, porque é um momento que nós vamos participar da ceia. Então a gente vai orar agora, e a minha oração é que você esteja em linha com a palavra de Deus, fazendo uma reflexão sobre sua vida, e aí conforme a fala dele para você, participe da ceia. Senhor, quero louvar o teu nome depois de tudo que foi lido. A minha oração, Senhor, é que o teu Espírito esteja falando claramente com cada um de nós. A minha oração é que o Senhor esteja nos direcionando, falando ao coração, à mente, dizendo o que precisamos fazer para estarmos mais perto de Ti. A minha oração é que nós tenhamos consciência desse momento e sejamos assertivos. Entendamos claramente qual é a nossa missão. Se fazemos parte desse reino, como é que nós comportamos? Entendendo claramente o que é falar sobre verdade, o que é viver a verdade, o que é o amor de Deus por nós. Oro para que o Senhor oro para que o Senhor esclareça isso em nossas mentes e corações, e que o Senhor esteja conosco. Muito obrigado pelos elementos que estarão à nossa frente. Eu agradeço, Senhor, pelo suco da uva, pelo pão. É suco e não se tornará sangue de Cristo, não tem bênção específica. É o matzá que continuará matzá, o pão asmo, que simplesmente continuará pão asmo. Ele não se tornará em corpo de Cristo, não trará bênção específica. O milagre aqui somos nós. Por isso, Senhor, eu quero te agradecer e que participemos de forma bem consciente, entendendo o que é comunhão no Senhor. Assim eu oro no nome de Jesus. Amém. O pessoal aqui está gostando, viu? A minha oração é que
semana de vocês seja uma semana abençoada. Orem pelo Brasil. No dia 7 de setembro, ore pelo Brasil. Ore para que o Brasil seja esse país forte que eu sei que ele é. Um país rico, um país cheio de gente abençoada, um país que tem a bênção de Deus. Eu digo com certeza, nós vivemos os melhores países para sobreviver nesse mundo, infelizmente assolado pela corrupção. Ore para que Deus liberte o país. Ore. Mas a minha oração não é oração político-partidária. A minha oração é para que nós entendamos o reino de Deus. Se você faz parte desse reino, exerça o reino nesse país, para que o Senhor derrame a sua glória, o seu amor, através de sua vida, para a honra e glória dele. Vá em paz, vá abençoando, derramando do amor de Deus por onde você for. Uma semana abençoada, uma semana cheia de paz, no nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Para você que nos vê pela internet também, Deus abençoe.